Comecei a gravar aqui, então, já só para depois, porque não conseguiram estar aqui presente com a gente. De forma síncrona, né? Consigam assistir posteriormente, tá bem? Vou começar compartilhando minha tela aqui, então. Vocês estão vendo já a nossa tela? A minha tela, desculpa. Agora sim. Agora sim? Sim. Fechou, vamos lá, então. Bom, pessoal, vou trazer aqui então para vocês uma masterclass de finanças, né? Que eu acho que era um assunto um pouco mais delicado, que muitos de vocês estão tendo um pouco de dificuldade aí na construção do segundo marco, né? Do segundo para o terceiro marco, nesse final dessa jornada. Então, vou tentar complementar aí o que a facilitadora de vocês tinha dado. Então, a facilitadora de vocês é a Nath ou é a Andresa? Quem que é? É a Nath. É a Nath, perfeito. Então, eu vou passar aqui por uma série de temas. Alguns eles estão abordados na nossa jornada, outros são um pouco extra, tá? Eu vou trazer aqui alguns indicadores que a gente não fala na nossa plataforma, a gente não pede para que vocês desenvolvam, mas o que eu acho que é muito interessante que vocês tragam, tá? Para o futuro aí do empreendimento de vocês. E ao longo desse processo, eu convido vocês a ir participando, a tirar suas dúvidas, então, e colocar aqui, então, expor as dificuldades que vocês tiveram nessa construção, tá bom? Então, eu vou começar me apresentando, antes de mais nada. Então, eu sou a Ana Júlia, eu trabalho para a Wadawane, eu sou educadora de empreendedorismo aqui na WF e sou a gestora, né, da rede, nossa rede de mentores aqui no Brasil. Eu também sou mentora de startups, eu estou no ecossistema aí de inovação e empreendedorismo desde 2019. Eu sou engenheira civil de profissão, né, de formação, e eu estou finalizando agora, né, no final desse mês, consegui aqui finalmente um mestrado na área de gestão, tá? Eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para realizar esse mestrado em Portugal, e é por isso que eu estou para cá, estou um fuso um pouquinho diferente aí de vocês, tá? Eu sou apaixonada, então, por projetos de inovação social e principalmente focados na área da educação. E foi tendo isso, né, em mente que eu acabei virando sócia fundadora. Eu cheguei a fundar, e hoje eu sou board member, né, membro da diretoria da Rockstars, que é uma ONG aqui de Portugal também, que ela trabalha, né, educação, não só empreendedora, mas em outros aspectos, em outras habilidades para jovens a nível europeu, tá bem? Deixei meu LinkedIn aqui também, caso vocês queiram se conectar, trocar uma ideia e qualquer dúvida que vocês tiverem no futuro. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa masterclass. E mais uma vez, fiquem à vontade aí para me interromper, para tirar dúvida, tá? Seja no chat, que eu já vi aqui que teve gente que falou que está com probleminha no microfone, não está conseguindo abrir, mas pode mandar aí no chat também, eu sou notificado, a gente lê aqui e discute, tá bem? Então, vou começar a falar um pouquinho aí de precificação e monetização. É uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de finanças, né, a gente fala que é o sangue que corre nas veias do empreendimento. Quando a gente fala da precificação, né, é algo essencial ali, é quanto que eu vou cobrar no meu produto, né? Não, nem sempre é o quanto o meu produto de fato está custando para mim, mais a margem de lucro, né? Quando a gente fala de precificação, isso é uma grande questão, porque muitos empreendedores eles acabam entendendo que a precificação é o quanto custa, mais o quanto eu quero lucrar ali, né? Uma porcentagem de margem de lucro, eu vou achar na precificação, né? De forma assim mais simples, é isso de fato, né? Mas quando a gente faz a nossa precificação, a gente tem que agregar ali o nosso valor percebido pelo meu cliente, o valor da proposta que eu estou entregando junto com a minha solução, tá? Aqui eu sempre dou aquele exemplo de que tem muitos restaurantes aí, de diversas culinárias, né? Eu vou dar o exemplo aqui daquele de culinária asiática, em que você vai e aí o chefe, né, o sushi man fica lá na sua frente, ele cozinha, interage, né? E quando você paga o valor desse restaurante, você não está pagando pelo produto só que você está consumindo, a comida japonesa, você está pagando pela experiência que você está tendo de estar ali, tá? Daquela interação, de tudo aquilo que está por trás, tá bem? Então, quando a gente vai falar de precificação e monetização, a gente tem que ter isso em mente, tá? O valor que a gente está entregando agregado ali com, de fato, o que que é o meu empreendimento, o que que é o meu produto, ou o que que é a minha prestação de serviço, tá? E como que eu vou fazer isso, né? Como que eu começo a falar de precificação? Preciso definir meu modelo de vendas, né? Isso aqui é uma questão, então, que está na plataforma, uma coisa que você tem que responder para completar a jornada, e qual que é o modelo de venda que vocês usam. E é importante ter isso aqui bem definido, tá? Muitos empreendimentos, às vezes, vão ter mais de um modelo de venda, tá? Ou eles vão ter um modelo de venda e mais de um canal, né? A gente chama esses aqui de canais,
Então, eu vou começar falando do modelo de vendas direta, é aquele mais tradicional mesmo que eu tenho, tá? Que aí a gente tem alguns canais que eu posso chegar até o meu cliente, né? Então, eu posso ser um B2C, ou seja, um business to client, eu posso ser um business to business, ou seja, eu vendo para outra empresa, eu posso ser um B2B2C, ou seja, eu vendo para uma outra empresa e essa empresa que vai atingir de fato o cliente, o consumidor final, tá? Existem várias maneiras de eu ter esse approach até o meu cliente, tá? E é importante que vocês tenham isso aqui definido. E para eu falar disso aqui, uma questão muito importante é definir, né, que vocês viram lá no começo, no Marco 1, a principal diferença entre consumidor e cliente, né? Qual que é essa diferença? Para a maior parte dos empreendimentos e prestação de serviço que vocês vão ter, o cliente é a mesma pessoa que vai ser o consumidor, né? Então, se eu estou vendendo, por exemplo, uma camiseta personalizada, quem vai comprar essa camiseta provavelmente vai ser a pessoa que vai utilizar, tá bem? Agora, se eu estou falando de, às vezes, de um item infantil, uma boneca, um carrinho, quem vai pagar, quem vai ser o cliente, é o pai, é a mãe, é um familiar, é um adulto. Mas quem vai consumir aquele produto é uma criança, né? Então ali eu tenho uma certa diferença. E da mesma forma que eu tenho uma diferença em quem vai ser o meu consumidor e quem vai ser o meu cliente, algumas vezes, eu também vou ter uma diferença aqui no meu canal, né? Muitos empreendimentos, eles acabam assumindo que eles quase sempre vão ser um B2C, né? Então, se estou fazendo, por exemplo, uma escova de dente, né? Quem vai consumir é de fato a pessoa que está lá na ponta. Então, a pessoa normal, ela vai lá e vai comprar escova de dente para usar. Mas esse meu modelo de venda, ele foi um pouquinho diferente. Em vez de eu vender essa escova de dente direto para uma pessoa, online, para uma venda direta no meu site, eu vou vender para uma farmácia. A farmácia que vai vender para essa pessoa, tá bom? E aí, nesse caso, eu tô falando do quê? De um B2B2C, tá bom? E aí é um modelo de venda, mesmo modelo de venda, igual eu falei, né? Tanto de eu vender do site, quanto eu vender para farmácia, é o mesmo modelo de venda, mas ali eu vou ter dois canais muito diferentes um do outro. Outros modelos de assinatura. A gente tem um modelo desculpa, modelo de assinatura não, modelos de venda. Então, eu vou ter assinaturas, que são aqueles com recorrências, né? Muitos streamings usam isso, assim como o modelo freemium, que é aquele que eu começo a ter uma parte gratuita, ali, uma parte do meu aplicativo, uma parte do meu empreendimento é gratuita, mas aí você paga por alguns recursos, tá bem? Então, um exemplo de assinatura com recorrência é o Netflix, né? Aquele streaming para a gente assistir filme. Então, que eu preciso pagar ali todo mês para consumir aquele serviço. Aí, o modelo freemium é aquele Spotify para escutar música. Eu consigo utilizar o Spotify gratuito com propaganda, mas para eu ter ali a experiência completa, eu preciso pagar, tá bom? E aí, assim por diante, existem muitos outros modelos de venda, né? Comissão, licenciamento, anúncios, né? Anúncio é muito comum eu tenho um modelo de venda, né, de anúncio, quando eu estou falando de um aplicativo, de alguma plataforma tecnológica, né? Um anúncio específico, voltado ali para um cliente específico, né, que eu vou ter. E assim, vocês podem ter mais de um modelo de venda, né? A gente fala até que é altamente aconselhável que vocês tenham mais de um, tá? Um primário e um secundário, ou seja, 80% da sua renda vai depender de um modelo e 20% de outra, né? Dei o exemplo de aplicativo, então vamos supor que eu tenho um aplicativo que meu modelo primário de vendas é assinatura, mas aí eu tenho um anúncio ali direcionado para um público específico, aí vai 20% da minha renda vai vir daquilo ali, tá? Então eu posso ter mais de um modelo, tudo bem? E como que eu vou precificar o meu produto ou o meu serviço? A questão da precificação, ela é muito mais complexa do que às vezes a gente pensa, né? Eu falei lá no começo que muita gente acha que é só pegar quanto custa, minha margem de lucro e pronto, tá definida, é aquilo, vou falar amém e acabou, né? Não, isso é uma base, isso é a base essencial para você começar a precificar, mas depois você precisa jogar no mercado, validar, você precisa comparar quanto que a concorrência está cobrando. Às vezes não é um concorrente direto, ou seja, aquele que faz exatamente o que você faz, mas alguém que faz um concorrente indireto, faz de maneira parecida, faz algo diferente, mas de maneira parecida, eu consigo ali pegar uma margem de lucro similar daquele segmento que ele está abordando, tá? Então, a precificação ela é um pouco mais complexa, ela exige muita validação do cliente. Não adianta só eu definir uma margem de lucro que eu quero receber, o quanto eu quero ganhar, colocar lá e vender e achar que aquilo, né, vai dar certo, tá? Ele exige ali etapas, né? Etapas.
Então, eu vou falar assim um pouquinho de uma base, como você consegue fazer uma base para começar a validar. Muito simples. Eu vou ver custo fixo, custo variável, com isso eu acho o meu preço mínimo e aí adiciono a minha margem de lucro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas variáveis aqui. Então, o que que é o preço fixo? A Nath ela já deve ter explicado para vocês lá no passado, que é um custo que ele vai independer do meu volume de vendas, né? Como assim? Então, eu estava dando exemplo no começo das camisetas personalizadas que eu vou vender. Um custo fixo por exemplo, a máquina que eu vou ter para estampar essas camisetas, né? Eu vou ter uma máquina que, se num mês eu estampar 5 camisetas e num mês eu estampar 500 camisetas, é a mesma máquina. Eu entendo que a um longo prazo, né, se eu escalonar muito, então 5.000 camisetas, talvez a minha máquina não dê conta, né? E aí eu preciso comprar outra máquina. Vamos pensar assim, uma escala menor, tá? Então a máquina, ela vai ser um custo fixo, que se eu vender 5 e eu vender 500, o preço da máquina foi o mesmo, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho de custo variável. O que que é o custo variável? É aquele que já vai depender do meu volume de venda. Então, no caso das instruções de camiseta personalizada, né, que eu falei, a tinta que vai na camiseta, o tecido que eu vou utilizar para fabricar a camiseta, é tudo aí um custo que vai variar, tá bem? Então, mais exemplos de custo fixo. Custo fixo, às vezes, é o funcionário que você está pagando, que se tiver 5 camisetas que você vendeu e 500, vai ter que pagar o salário dele da mesma forma. Custo variável também, quanto de energia eu gasto para produzir uma camiseta, né? Que ele vai variar. Se eu produzir mais camiseta, eu gasto mais energia, né? Eu vou ter que pagar uma conta de energia maior. Outro custo fixo, qual que é o aluguel que eu pago, né? No meu galpão para produzir essas camisetas, tá? Então, esses são alguns exemplos de custo fixo e custo variável. E com essas duas variáveis, o que que eu consigo fazer? Eu consigo definir o meu preço mínimo de venda. O que que é o meu preço mínimo de venda? O próprio nome já diz, é o meu custo, né? O meu custo operacional. Quanto custa para fazer uma camiseta, né? Vamos supor que custa R$ 10. Então, eu preciso vender por pelo menos R$ 10, pelo menos para pagar as minhas despesas. Então, aí eu vou ter um preço mínimo e eu consigo o quê? Aplicar uma margem de lucro em cima dele para definir ali primariamente por quanto eu vou vender, tá? O que que é a margem de lucro? É o lucro dividido pela receita, né? Ali a gente já consegue ter uma marca, desculpa, uma margem de lucro a partir dessa equação, tá? Então, quanto eu estou lucrando por camiseta, dividido por quanto eu tô, por quanto está entrando, né? Receita é o que está entrando, vamos falar assim. Então, vamos supor que eu gasto R$ 10 para produzir uma camiseta e eu vendo ela por R$ 30, né? Então, tô tendo um lucro aí de R$ 20 por venda de camiseta. Então, um lucro de 20 dividido por uma receita de 30, que eu falei que é o quanto está entrando, né? Tô tendo um lucro ali de aproximadamente uma margem de lucro de 66%, tá bom? É uma margem muito alta, né? É muito alta. Mas isso depende, sabia? Às vezes a gente tem empreendimentos que eles têm uma margem de lucro muito baixa, muito pequena. Você lucra muito pouco em cima daquilo que está vendendo, mas ele ganha o quê? Ele ganha na quantidade, né? Às vezes eu tenho uma margem de lucro de 10, vamos supor que eu estou vendendo um produto para construção civil, um tijolo. Quanto que é a margem de lucro de um tijolo? É muito baixa, né? Quase o preço de produção, mas eu vendo de milhares, eu vendo um tijolo por milhar. Então, aí eu consigo ganhar na quantidade, tá? É diferente, às vezes, de um artigo de luxo, que ele vai ter uma margem de lucro extremamente alta e vai vender extremamente pouca quantidade, tá? Então, isso acaba dependendo. Nem sempre uma margem de lucro baixa significa que é algo ruim, e uma margem de lucro alta significa também que é algo ruim. Tudo bem? Foi pro final da apresentação. Até aqui, tudo bem em relação à precificação? Tudo. Sim. Perfeito. O Túlio falou que sim, a Isabel falou que sim. Então vamos seguir aqui. Depois eu só queria tirar uma dúvida. Claro, Túlio, pode falar. Na verdade, eu queria falar um pouquinho do meu modelo e só para tirar umas dúvidas se eu estou pensando da forma certa. O meu negócio é um marketplace de startups. É como se fosse aqui na região norte fluminense, as startups carecem dessa visibilidade. Então, eu trabalho hoje no ecossistema já tem um tempo, há 16 anos numa incubadora de empresas. Nós temos hoje cerca de 32 startups incubadas e já temos
vamos para até o final do ano mais 50 que a gente já graduou. E hoje a gente não tem um cardápio de empresas aqui, assim, na região que possa ser acessado pela comunidade, por investidores. A gente carece disso. Então, a empresa nasceu muito fruto disso. Então, eu entendo que o meu público-alvo é o B2B, né? Eu vou me relacionar diretamente com essas empresas. E o modelo que eu tive pensando é o freemium, onde a plataforma ela vai ser de autocadastro. Todas as empresas elas vão poder ocupar ali a plataforma, só que eu estou com dificuldade de estabelecer uma forma de monetizar isso, porque quando eu penso assim, a plataforma está quase pronta. Daqui a pouco a gente já vai lançar. Eu penso em ficar com 8 meses de gratuidade total para fortalecer a base de dados e depois monetizar como fonte secundária anúncio, como você falou aí, isso já estava na minha cabeça também, com os parceiros estratégicos. E também, e a fonte primária seria cobrar das startups para elas estarem na plataforma se divulgando. Só que Uhum. eu consigo fazer o seguinte: a primeira transação, talvez ela faça comigo, mas depois que ela já conhecer o cliente já conhecer a plataforma, talvez eu não seja um canal tão útil para ela, para aquele cliente, né? Então, estou pensando assim, se tiver alguma forma de PT. de me ajudar. Uhum. Entendi, perfeito, excelente pergunta aí, viu, Túlio? É, esse é um grande problema, tá? Quando a gente fala de marketplace, a gente fala de conexão entre empresa e consumidor final, porque a gente perde ali no reter o nosso cliente, né? Igual você falou, a partir do primeiro momento eles utilizam o app, e depois disso acabam, né, fazendo um contato direto ali entre eles. Vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente também, vou me aprofundar um pouco nessa questão de reter cliente ali. Mas o que a gente recomenda, né? O que eu sempre falo, quando eu tenho um empreendimento, eu sempre tento comparar ele com algum empreendimento muito grande já existente. Então, no seu caso, eu vou comparar, é um marketplace, vou comparar com o Airbnb da vida, né? A partir do momento que eu reservo, às vezes, um apartamento no Airbnb, eu tenho ali o contato do host, né, de quem que é o dono da casa, do apartamento. Para mim e para o anfitrião, ficaria mais barato se a gente fosse por fora e eu ali contratasse o serviço dele, né? Mas eu ainda continuo utilizando o aplicativo. Por que que eu uso o aplicativo ao invés de fazer isso por fora? Primeiro, segurança, né? Imagina se esse esse anfitrião me passa a perna de alguma forma, ou eu passo a perna nele. Imagina se eu vou lá e estrago o apartamento das pessoas. Que segurança que ela vai ter, tá? Que proteção que ela vai ter? Não vai ter nada. Então, assim, quando a gente fala desse contato, você tem que ir ali pensar numa forma de que você vai reter ele com algum benefício. Seja um desconto posterior, alguma funcionalidade que vai oferecer a mais, né? De graça, tá? Então, tem que entregar um valor ali para as duas partes, para que elas se sintam amparadas pela plataforma que você está fazendo, tá? E aí você conseguir reter o seu cliente, tá? Igual, então, eu dei o exemplo do Airbnb. Eu me sinto mais segura, né, de não ter o meu dinheiro tomado e chegar lá e não me reserva, né, fazendo pelo aplicativo do Airbnb, porque eu vou ter certeza que quando chegar lá vai estar tudo certo. E da mesma forma que o anfitrião também se sente seguro, é saber que se eu estragar o apartamento e estiver pelo Airbnb, o Airbnb vai cobrir os custos, sabe? Tem toda essa proteção, tá? Então, essa questão de retenção, quando a gente tem um marketplace, é sempre isso. Eu tenho que pensar em algo que eu vou conseguir agregar para as duas partes, para não perder nenhuma delas dentro da minha plataforma, tá bem? Ok, beleza, obrigado aí. Mas assim, só para fechar, concorda então que é B2B freemium, né? Acho que é o melhor caminho para eu ir agora. Isso, eu acredito Tá, que sim, tá tá bom. bom? E Obrigado. aí, Túlio, em relação a ideias, né? O que que eu posso oferecer? Vou dar um exemplo, vou dar uma ideia aqui que eu acho que é universal, o pessoal usa muito. Às vezes a gente ouve pesquisar na internet um concorrente utilizar da mesma forma do que ele está fazendo, que também é uma forma de utilizar, ou até mesmo entrevista, né? Validar, chegar, então perguntar para uma empresa, olha, esse benefício te agradaria aqui, né? O que que eu posso fazer mais por você, tá? Entendeu? E pensar nessas coisas que vão agregar ali valor no seu serviço.
tudo bem? Em utilizar o seu aplicativo, tá bom? Tá, joia, obrigado. Nada. Acho que a Valéria tem uma dúvida também. Bom dia, Ana Júlia. É, eu gostaria de saber, não sei se você comentou alguma coisa, nós fizemos esses custos, né, variáveis, fixos, mas aí depois a gente ficou também, qual o valor cobrar? Porque o nosso é tipo consultoria, treinamento. Uhum. Então, tem várias, eu já vi pessoas falando de hora-aula, enfim, é meio Tá. complexo. E a gente também vai ter que validar isso, que nem você falou agora, a gente vai ter que testar, porque até conseguimos uma pesquisa do tanto do valor que eles foi investido por treinamento, por pessoa. Nós conseguimos esse dado. Ano passado foi 1.200 por colaborador que as empresas investiram, médias e grandes empresas. Então, a gente pode fazer essa conta, por exemplo, 1.200, supondo que a gente vai ter no máximo 10 pessoas também, calcular alguma coisa assim, ou não? A gente também tem que ver o mercado. Certeza, Valéria. Eu acho que os dois, tá? Vou falar aqui já os dois. Eu acho que eu vou falar exatamente o que eu falei para o Túlio. Então, igual você utilizou. Então, tem uma pesquisa e uma validação de mercado. Veja, então, o que que o concorrente está fazendo, né? Uma empresa de consultoria geralmente cobra por hora, tá? Por hora de serviço prestado, né? Que nem sempre quando a gente fala de consultoria, nem sempre uma hora que você está vendendo para o seu cliente é que, de fato, você vai levar uma hora, né? Geralmente é o dobro, né? Você vende uma hora por algo que você faz em 30 minutos, ou vice-versa. No seu caso, como é Uhum. treinamento, acaba sendo quase um por um, mas aí tem que adicionar esse fator, tá bom? Não pode esquecer. Mas, sim, geralmente consultoria é por hora, tá? Você tem ali um preço estabelecido, ou até pode ser por serviço, mas geralmente é mais por hora. E em questão de definir os valores, é isso. Você já pegou então o mercado, é o quanto você consegue ali estar cobrando, vai 12 mil ali de uma empresa. Valida, vê ali no mercado que é um concorrente, às vezes indireto, tá? Não precisa ser uma consultoria que vai fazer exatamente o que você faz, mas outras empresas de consultoria, qual que é o modelo de honorário que elas têm, tá? E aí tenta Que a ver, gente associando. pesquisando assim nos sites, todos eles você tem que entrar em contato, porque Ah, sim, todos os treinamentos e consultorias são personalizadas, então claro, você não tem como assim, né? Vai ter acessar que validar fácil. mesmo no Uhum, RH, né? isso. Não tem jeito, Mas né? até pedir um orçamento para eles, tá, galera? Realmente eles não vão colocar no site o preço, é questão de pedir orçamento mesmo, tá? É natural. Eu acho que é Ah, tá. natural, tá Fazer o bom? teste mesmo. Você já consegue o pitch deles para ver o que que eles estão colocando ali, que eles oferecem como a mais, o que tem de proposta de valor, coisas com parceiros que eles têm. A partir do momento que você pede um orçamento ali para um concorrente, você tem acesso a muita coisa, né? Mas é Ah, natural. Gente, é um mercado, tá, né? Da mesma forma que você está fazendo isso hoje, Valéria, pode ser que no futuro venha uma empresa, né, e faça isso com você, é natural. Tá bom? tá, tá bom. Obrigada. Nada. Então, vamos lá aqui falar um pouquinho de indicadores, então, tá? Esses indicadores, como eu falei no começo, alguns dos que estão aqui, eles não são trazidos na plataforma para vocês, né? Mas são indicadores que eu pessoalmente acho que são muito importantes, que vocês tenham conhecimento, que vocês implementem aí no pitch deck de vocês. Ou pelo menos quando estiverem numa banca de investimento, não ficarem perdidos, tá bom? Então vamos lá. Começar aqui pelo primeiro indicador. Coloquei esses dois aqui logo de cara, que na minha opinião são os mais importantes. O primeiro é o ROI, que é o Return on Investment, que eu vou ter do meu empreendimento, né? Que aí ele vai medir ali quanto a empresa ela vai ganhar em relação ao que foi investido, tá? Então, quando a gente tem uma conta no banco e vai colocar na poupança, a gente tem ali quanto por mês que vai retornar para a gente, por exemplo. Eu consigo ver até quanto no ano aquela aplicação rendeu. E aqui é a mesma ideia, mas quem que vai utilizar essa informação? O investidor que você vai ter lá no começo, tá? Então, isso aqui, para as empresas que têm interesse em ter um investidor anjo, é essencial que vocês tenham esse valor. É a primeira informação que o investidor vai perguntar. Qual que é o ROI? Qual que é a porcentagem que eu vou ter de volta? Tá bom? Que aí é essa formulinha aqui, que é o investimento inicial que ele vai fazer, ele ou ela vai fazer, menos o lucro líquido dividido pelo investimento inicial. Esse lucro líquido aqui que vai ditar qual que é a frequência ali com que eu estou aplicando o meu ROI, ou seja, ele vai sair em porcentagem, mas eu estou analisando em relação a um mês, então eu vou ver aqui o meu lucro líquido mensal, tá? Eu vou utilizar o meu mensal.
ou estou analisando um ano. Então, aí eu coloco meu lucro líquido do ano, tá bom? É ele que vai ditar aqui qual que é o período que você está analisando o seu ROI, tá bem? Outro indicador muito importante é o break-even point, que esse é o famoso ponto de equilíbrio que eu sei que está lá na planilha de vocês financeira. O que é o break-even point? Ele é um ponto que eu vou ter na minha empresa em que eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. A partir desse ponto, eu vou começar a ter lucro. Então, quando eu estou começando um empreendimento, eu tenho muito gasto, tenho muita despesa, estou tendo muito prejuízo. Mas vai ter um momento que eu consegui cobrir esses prejuízos. Se eu parasse aqui, vamos falar assim, estava tudo bem, tá? Então, a partir de agora, é só lucro. E o ROI, desculpa, e o break-even point é exatamente esse ponto, tá? Então, ele vai ter o quê? Ele vai ser o custo fixo total, dividido aí pelo meu preço de venda unitário, menos o custo variável ali que eu vou ter por unidade que eu estou vendendo, tá bem? Então, para você achar o break-even, você precisa já da precificação. Você precisa ter passado por aquela fase anterior que eu passei. E aí eu vou ter o meu break-even de unidade. Eu estava falando de camisetas, vamos supor que eu preciso vender 5.000 camisetas para conseguir ter coberto ali todos os meus gastos, tá? Então, 5.000 é a quantidade ali que vai aparecer no meu break-even. Ai, Ana, mas então a planilha que me passaram tá uma data, tá? Tipo, 2026 que é o meu break-even. Tudo bem, gente. Muitos lugares eles vão apresentar, então, o meu break-even point como em mesas, né? Mas a partir do momento que eu tenho ele em unidades, se eu tenho uma venda de, né, eu falei, né, se eu preciso de 5.000 camisetas, se eu vendo em X tempo, se eu vendo X camisetas por mês, eu consigo ver quanto tempo eu vou levar para vender aquelas 5.000 camisetas e, de fato, eu saber a data do meu break-even point, tá bom? Saber em número de meses, em número de anos, tá bem? Vamos lá, então. Próximo indicador. Aqui a gente tem o EBITDA. Ele é um indicador muito importante, né, que ele vai medir ali a capacidade de geração de caixa da empresa sem considerar o imposto, né, e os custos lá né, financeiros, vamos falar assim, tá? Então, o que é o EBITDA? É o custo líquido menos o custo operacional. Lembra que lá no começo eu falei assim para vocês, o lucro, né? Como que eu faço margem de lucro? Eu pego o lucro. O lucro, gente, na verdade, ele não é o que entra menos o que sai, simplesmente, né? Eu até dei o exemplo, custou R$ 10, estou vendendo por 30, meu lucro é de 20, entre aspas, tá? O meu lucro não é de 20, eu preciso deduzir os impostos que eu vou pagar. O meu EBITDA vai ser de 20, tá? Então, eu preciso ainda reduzir ali, deduzir os impostos que tem por trás daquele produto ou daquela prestação de serviço, tá? Para eu, de fato, ter o lucro. Então, tudo isso, quando vocês calculam, é o EBITDA, tá bem? Outro indicador é o runaway, que ele vai medir quanto tempo a empresa tem até o dinheiro dela acabar totalmente. Então, o runaway, bem simples de calcular também, é o quanto que eu tenho de caixa disponível dividido pelos meus gastos que eu tenho mensalmente, tá? Então, se eu tenho R$ 5.000 e todo mês eu gasto R$ 500, né? Quantos meses ali eu vou levar? Vou levar 10 meses para, né, ficar sem dinheiro algum, tá bom? Então, esse vai ser o meu runaway. Mais um indicador aqui muito importante para quando a gente fala de vendas, né? É o churn rate de clientes, que é quantos por cento de cliente eu estou perdendo naquele período que eu quero analisar. Ele é simples também de calcular, ele é os clientes perdidos naquele período que eu quero analisar, dividido pelos clientes que eu tinha no início. Então, se eu quero medir o meu churn rate de 2024, né, quantos clientes eu tinha lá no começo? Tinha 100 clientes, né? E quanto que foi que eu cheguei lá no final? No final eu tinha 80 clientes, né? Aí eu vou dividir ali 80, 100, vou ver que eu perdi 20% dos meus clientes, tá? E aí esse vai ser o meu churn rate, tá? Eu vou saber quantos clientes ali, qual foi a porcentagem dos meus clientes que eu acabei perdendo naquele ano, tá bem? Ou naquele período. Falei num ano, mas pode ser num semestre, tá? Em 6 meses, quanto que foi? Isso vai variando aí de acordo com o período que vocês vão analisar. E um último indicador que eu coloco aqui é o burn rate, né? É diferente. Antes era churn rate, que é tipo desligamento, e aqui é o burn, de queima, né?
que é o gasto mensal que eu vou ter, né? Quanto que uma empresa ela gasta mensal, ela consegue se manter, né? Que ela vai se bancar ali em funcionamento. Então, o burn rate, ele vai ser a despesa menos a receita que eu vou ter, né? Então, as despesas, meus custos que eu vou ter todo mês, menos a receita, que é o que está entrando, né? E ele vai me dar ali em um valor monetário, vai dar em real, né? A moeda local que vocês estão utilizando. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? É melhor eu ter um burn rate alto ou baixo? Quero que vocês me respondam aí, seja por mensagem, abrir o microfone. O que vocês acham? É melhor ter um burn rate alto ou baixo? Não sei, tô pensando. Eu Já acho tô que pensando. eu vou chutar aqui baixo. Túlio falou que baixo. Eu também iria chutar, eu tô na dúvida, mas eu chutaria no baixo também. Baixo? Hum, Vamos lá, então, ver a resposta aqui. não Com sei. tudo na vida, né? Depende. A gente costuma falar que é melhor um burn rate baixo, né? Porque qual foi a ideia quando a Isabel e o Túlio responderam? Falaram, opa, eu quero mais receita do que despesa, então eu quero um burn rate baixo, né? Esse valor aqui maior que esse, né? Mas vamos analisar aqui alguns casos, tá? Quando eu tenho um burn rate baixo, o que que isso significa? Significa que eu tenho uma maior eficiência nos meus custos, eu tenho muito mais autonomia, eu não fico dependendo ali de captação de investimento urgente, eu consigo me manter por conta própria, né? A autonomia de uma empresa. Mas quando eu tenho um burn rate alto, o que que isso pode significar? Isso significa que eu estou crescendo muito rápido, eu tenho um plano de crescimento. Então, eu falei das minhas camisetas, né, personalizada. Então, vamos supor que eu já comprei um maquinário de já estou com 5 máquinas ali, meu custo, ó, aumentou meu custo fixo quintuplicou, mas é porque vou atender muitos mais clientes ali num futuro próximo, tá? Tem um plano de crescimento muito bom. Então, o que acontece? O meu burn rate, ele vai estar muito alto agora no começo, tá? Eu vou gerar um retorno financeiro muito alto ali no meu futuro breve, mas por agora eu estou naquela fase que eu estou com despesa. Mas claro, né, é importante, quando a gente tem um burn rate alto, a gente tem um plano de crescimento, um plano sustentável. Não é só comprar a máquina e achar que os clientes vão chegar, né? Eu tenho que ter uma validação disso de alguma forma, um planejamento. Então, eu coloquei essa frase aqui, que as startups, né, em early stage, elas precisam equilibrar o burn rate, né, para elas não ficarem sem caixa antes de fato crescerem, né? E as startups em escala, que estão escalonando, ampliando as operações, elas podem sim ter um burn rate maior, mas desde que tenham um plano de sustentabilidade financeira, tá? O que é essencial. Tudo bem? Tranquilo até aqui, questão de indicadores? Sim. Então, Sim. vamos lá. O pensamento não vai acompanhando, eu acho que o seu, né? Mas a gente vai tendo uma ideia. Mas aí podem ir parando também, eu posso ir falando mais devagar também, tá? Em mais Não, detalhes, é que falar de outra forma. não, eu pelo menos eu preciso ir processando mesmo, né? Não é algo assim que eu teria uma pergunta, né? Eu vou processando Uhum. aqui depois. É aos poucos, né? O primeiro contato, assim, às vezes acaba assustando. São tantos nomes diferentes, né? Nomenclatura é, estadunidense, né? Tudo em inglês, enfim. Aí vocês ficam um pouco confusos, né? Mas assim, com o tempo vocês vão pegando e pode assistir a masterclass depois, a aula depois, ou mandar o material. Então sempre conseguem acessar isso, tá? Mas qualquer dúvida, podem ir me tirando aqui já e a gente vai conversando, tá bem? Então vamos lá, falar um pouquinho para vocês de projeções financeiras e viabilidade, né? Que é outra questão também que é pedida aí para essa entrega que vocês vão ter financeira, tá lá na nossa jornada da plataforma. Para aqueles que têm mais tempo, quer dedicar um pouco mais de forças ali de fato a essa questão de projeções, o que eu recomendo fazer? 3 projeções: uma pessimista, uma realista e uma otimista. Eu acho que essa é a maneira que funciona melhor, que você consegue prever melhor tudo que vai acontecer na sua empresa, tá? Como vão ser as suas
vendas, tá? E aí, como o próprio nome já diz, pessimista, consegui muito menos dos clientes que eu estava esperando. Realista, opa, você de fato realista, tá? Tentem colocar aquilo que é a realidade mesmo. A pessoa às vezes coloca já o otimista ali dentro do realista, né? Não, vamos ser de fato real, tá? E o otimista é eu atingindo aquele som, lembra do Tansan Som? Mercado objetivo, som? Eu atingindo ele é o meu otimista, né? O ideal seria que conseguisse atingir todos eles, né? No melhor dos cenários, tá bom? Então aí eu consigo fazer esses três tipos de projeção. Consigo ver o quê? Para minha projeção de receita, que eu vou estimar ali quanto que eu vou vender naquele determinado período que eu vou analisar, naquele mês, naquele ano, tá bem? Uma projeção de despesas, quais vão ser os meus custos, não só fixos, mas também variáveis que eu vou ter com a empresa ao longo desse processo, né? A gente começa primeiro mapeando, então, assim, o que que eu tenho de custo fixo para o que eu vou produzir? X, Y, Z. O que eu tenho de custo variável, né? Outros aqui. Aqui eu já dei alguns exemplos, né, de custo fixo e variável no começo aí da sessão, mas também vocês podem ir perguntando, né? Vocês podem ir validando aqui, falar os de vocês, Ana, pensei nesse custo fixo, pensei nesse custo variável para o meu empreendimento. Acho que funciona, acho que é isso, tem mais alguma sugestão, tá bom? E consigo também ter a minha projeção de fluxo de caixa, que é aquilo que entra menos o que sai, né? O caixa é isso, é o que entrou, o que está saindo. Eu coloco lá o mais ou menos, vamos falar assim. E eu tenho o meu de lucros e perdas com a minha DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. Qual que é a diferença de DRE e fluxo de caixa? Porque é muito similar. A ideia é muito similar, né? O fluxo de caixa é o que entrou menos o que saiu. A DRE, ela vai converter esses valores do fluxo de caixa em lucro e perda, tá? Então, é o quanto eu estou lucrando, menos, né, vendo ali também o quanto eu estou perdendo, tá? Ela vai traduzir esses valores aí em lucro ou perda, tá bem? Tudo bem até aqui? Essa é a Eu última parte que posso, eu... eu Claro, posso Isabel, pode falar, pensar, sim. o lucro, não, o fluxo de caixa, ele é algo, não sei, diário, e o outro, eu posso me apegar nessa diferença também? Vamos lá. A frequência que você vai ver isso, né? Isso. A gente fala, essa é uma questão até que eu trouxe aqui ao final, já vou até pular, porque acho que ela é interessante. Com que frequência eu devo ver os meus números, né? A Isabel, ela perguntou aqui, né? E vocês acham que com que frequência eu tenho que rever ali meu fluxo de caixa ou minha DRE? Acho que a Isabel falou meio que isso. Ah, o meu fluxo de caixa acho que diário e o meu DRE mensal, talvez? Mensal, quinzenal, Quinzenal? O mensal. que que vocês acham? Túlio, Valéria, acham que tem que rever aí com que frequência, né? Olha, eu acho que nessa fase inicial, não é nem rever, tentar o máximo de certeza possível daquilo que a gente está projetando. E eu acho que Uhum. você. E depois, cara, que tiver coisa rodando, é gestão, né? Gestão é diária. E aí, Valéria, tem alguma sugestão? O que que você acha? Com que frequência você acha que tem que rever aí? Eu acho que tem que ser também diário. Diário? Vamos ver então aqui a É resposta. que nem a Isabel falou, eu acho que alguns indicadores a gente tem que fazer diário ou semanal, ou tem que ter um planejamento, né, de tudo isso daí. Aí, Mas aí você tem que estipular o que que vai ser diário, o que que vai ser, sei lá, quinzenal, mensal. E você tem que ir uhum, revendo suas metas também, né? perfeito. Bom, a gente tem a resposta aqui da Kirstinato, que ela é a CFO, né? Então, ela que cuida dessa parte financeira do Y Combinator, né? Que é essa startup aí muito famosa, né? Unicórnio, enfim, que eles investem também em outras startups hoje em dia. E ela fala que a gente tem que rever isso semanalmente, tá? Ela é uma frequência que ela recomenda. Claro, quando eu tenho um empreendimento que está começando, um empreendimento que ainda está pequeno, eu rever diariamente, se eu conseguir, é ótimo. Mas a partir do momento que vocês começam a ter um empreendimento maior, escalonar, né? Vocês acabam deixando de lado, vocês vão dar uma olhada naquela DRE uma vez por mês, cada 3 meses, né? Principalmente quando a gente vai alcançando aí um cargo de alta administração dentro da nossa própria empresa, né? Porque quando a gente ainda é pequeno, nós somos o CFO, o CEO, tudo, marketing, né? O vendas. E a partir do momento que você começa a ter pessoas específicas nesse setor, eu tenho certeza que vocês não vão mais ficar olhando isso aqui diariamente, entendeu? Então, aí é interessante que vocês peguem para olhar
pelo menos semanalmente, tá bom? Não esquecer desses valores. É importante eu estar por dentro ali do que está acontecendo com a minha empresa, tá? Financeiramente. Tá bem? Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho de captação de investimento, que, como eu falei, é essa parte aí mais final da nossa sessão de hoje. Eu coloquei 5 formas de financiamento aqui, que são uma sugestão, tá bom? Para vocês depois darem uma pesquisada se vocês não conheciam. Então, a primeira é a investidora anjo, que é aquele que eu falei lá no começo, que vai te perguntar o ROI, que é aquela pessoa física, né, que elas vão investir ali no início, em startups, em empresas, procurando um retorno financeiro a longo prazo, né, o famoso Shark Tank, né, vocês conhecem esse programa? Já ouviram falar? Que é aquele programa lá, né, de TV, que vai lá, ó, três pessoas, assim, do mercado e são milionários, né? E vão lá as pessoas apresentar os empreendimentos, eles vão lá e começam a dar dinheiro e falar assim, quanto que eu vou ter de retorno? Olha, então eu quero uma taxa maior, enfim. Esses são os investidores anjo. Então, outra forma de captação de investimento é venture capital, né? Que são os fundos de investimento que eles acabam investindo ali em startups com alto potencial de crescimento. Por que que aqui está o nome startup e não empresa, né? Venture Capital costuma investir em startup. Por quê? Qual que é a diferença? Primeira coisa, qual que é a diferença de startup e empresa? Né? É muito similar, né? A gente até às vezes acaba confundindo, a gente nunca sabe definir o que é uma startup, uma empresa, mas a startup é uma empresa que ela tem uma grande capacidade de escalonamento, tá? Então, quando a gente fala de startup, a gente costuma dar exemplos de startups no ramo tecnológico, ou seja, um aplicativo, né, igual é a ideia do Túlio. Então, o Túlio, para ele atender 5 empresas, para ele atender 5.000 empresas no aplicativo dele, claro que ele precisa fazer algumas alterações de nuvem, servidor, espaço de armazenamento, porém, são poucas as alterações que ele tem que fazer para atender de 5 empresas a 5.000. Agora, quando a gente está falando do serviço de consultoria da Valéria, para atender cinco empresas, é um efetivo que ela tem que ter. Para atender 5.000, são outras, né? Então, ali, já para escalonar, custa mais um pouquinho, tá? Então, aí essa é a diferença da startup. A gente consegue escalonar muito rápido. E esses venture capitals, eles costumam investir em startups mesmo que têm potencial para ser unicórnio, por exemplo. Tá bem? Outra opção aqui que tem é o crowdfunding, né? Que são as plataformas de financiamento coletivo. É basicamente aquelas vaquinhas online, né? Todo mundo já viu esse tipo de plataforma em que eles vão arrecadando dinheiro do público para, de fato, começar o empreendimento. Crowdfunding funciona muito bem para empreendimentos ali de cunho social, tá? Então, se eu vou começar uma ONG, ou se eu vou começar uma coisa que tem uma causa nobre ali por trás envolvida, isso aqui às vezes acostuma funcionar bem, tá bom? Mais uma aqui, então, investidores estratégicos, né? Às vezes hoje é seu concorrente, amanhã está comprando seu empreendimento para ser uma repartição da empresa deles, tá? Então, ali a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de concorrente, que o pessoal às vezes vê com olhos muito negativos, né? Pensa que tá ali, vai pegar o cliente, mas às vezes um possível concorrente pode ser um possível parceiro para você no futuro, tá? Vocês juntarem as empresas ou ele comprar de fato a sua empresa, vice-versa, tá bem? Então ali entra nesse investidores estratégicos, tá bom? E o último a gente tem o FFF, que é o Family, Friends and Fools, né? Que é família, amigos e os fools é os bobos, né? Do inglês. Então são aquelas pessoas aí que primeiro vão investir no nosso negócio, né? E a gente sempre fala, se nós mesmos não investirmos no nosso negócio, quem é que vai investir? Né? Então, o primeiro investimento tem que sempre vir da nossa parte, né? Porque se a gente não acredita no empreendimento, quem é que vai acreditar, né? Como que eu vou vender um empreendimento ali para um investidor anjo, para um shark, se nem eu tenho coragem de colocar o meu próprio dinheiro ali, tá bom? Então, essas são algumas formas aí de captação de investimento. E aí, pergunto para vocês colocarem aí no chat, ou abrir o microfone, vocês conheciam já essas 5? Alguma é nova? Tem alguma aí que vocês não conheciam? Ou alguém conhece alguma diferente? Não, essa Para já mim, tem, já tinha lá, né? essa para mim que você falou da vaquinha, Uhum. para mim eu fiquei pensando assim, qual o retorno para quem investe nisso? Porque a ideia de quem investe é ter um retorno, né?
Geralmente sim, viu, Isabel? Mas como eu falei, geralmente esse crowdfunding ele costuma ser mais para causas sociais, né? A gente vê muito isso. Então, ajuda a gente a comprar um laptop para essa criança que está em situação de vulnerabilidade, né? Para ir para a Ah, escola. Então, essa é a ideia, tá bem? entendi. Não está tão associada não deixa de ser negócio, né? Mas Sim, entendi, ficou claro agora. É tá que eu já bem? estava imaginando, assim, por exemplo, uma empresa que quer fazer isso é meio, Uhum. né? É Não faz difícil. muito sentido, é. Uhum. Exatamente. Só dar um exemplo aqui na nossa região, como o Venture Capital ele faz a diferença, né? Hoje a gente tem aqui muito investimento nas startups, tanto por parte da nossa FAP aqui, que é a FAPERJ, e também com a prefeitura, né? Então, assim, quando a gente começou a ter política também atuando dentro do ecossistema, a gente aumentou muito o número de startups, que é um indicador também de desenvolvimento para o ecossistema. Então, isso fez muita diferença. Uma coisa que a gente trabalha aqui muito é o item 2, e o item um, por estar no interior, é o item que para a gente é mais difícil, né? Então, assim, tem que botar a galera para voar mesmo para poder alcançar essa nata aí de investidores, porque o olhar aqui para o interior é mais escasso, né? O que a gente tem feito aqui para tentar remediar é um programa tipo um Shark Tank local, Uhum. colocando um empresário cartesiano, quadradão, que investe num imóvel que é retorno seguro, para olhar para uma startup e falar assim: olha, seu dinheiro também pode ser colocado ali com um pouco de risco, mas se calculado, talvez você tenha um lucro maior do que quando na compra de um imóvel. É tentar mudar um pouco a mentalidade dessa galera. A gente tem feito isso, esse trabalho aqui. Isso aí. Muito bom. Outras sugestões aqui, vou Eu até pegar achei, esse. Aninha, eu achei Pode. interessante, eu vou falar aqui com relação ao terceiro setor. Eu vi que a Isabel falou, né, com uma das opções que você falou aí. As pessoas às vezes não pensam que o terceiro setor ele é uma empresa, né? Ele é uma empresa e está crescendo muito, né? A gente vê agora com a Agenda 2030 das ODSs, muitas empresas estão querendo investir em, vamos dizer assim, em projetos que a gente pode chamar de startups, né? Que são vários projetos de muitas instituições e, gente, não é só, eu achei legal que a Ana falou da gente pedir dinheiro para algumas ações, mas também em projetos grandes que às vezes empresas fazem. A gente vê aí aquela do Falcão, não sei se você já viu, né, da loja, né, das Uhum. Maras, começou assim, né? E aí foi um investiu, o outro investiu, e hoje é uma rede, no Brasil inteiro. Exatamente. Então, o terceiro setor, gente, está crescendo. Eu falo isso porque eu tenho o Instituto, né? O Instituto Mães Brasil também. A Isabel está junto com a gente. Então, é muito importante a gente saber isso, porque a gente realmente sempre achava que o terceiro setor era só de pedintes. Mas eu acho que está mudando completamente essa história, né, no Brasil, que não é só pedir. Na verdade, é também trazer ideias Retorno. novas e também mudar a mentalidade do país com relação ao terceiro setor, que ele pode sim ajudar no primeiro e no segundo setor. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Aninha, sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, porque nós que somos aqui de startup, a gente não pode desprezar o pessoal do terceiro setor, não, hein? Isso aí, Adriana, é É exatamente isso que a verdade. Adriana falou. Eu acho que não é nem o desprezo, né? É a falta de conhecimento. Acho que a gente precisa interagir mais, né? Talvez com esse universo aí que está chegando. Está chegando, não, né? Que já está estabelecido, né? Falar um pouquinho disso aí. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente falar desses outros benefícios que a gente traz sem ser de fato aquilo que uma empresa está entregando. A Adriana falou muito do terceiro setor, mas hoje em dia tem muitas empresas que elas têm, por ser uma empresa muito grande, né? Não uma PME, uma pequena e média empresa, mas uma empresa de fato grande, ela tem um compromisso social e ecológico grande também, tá? Independente ali do setor que ela está incluída. Então, seja uma empresa que vai produzir papel, tipo a The Navigator Company, ou seja uma empresa de consultoria, como o PwC da vida, tá? Essas empresas assim, elas de qualquer forma elas vão ter que ter um compromisso ali, um retorno com a sociedade, tá?
E isso é um assunto até bem interessante, que é o meu tema de mestrado, né, o tema da minha tese. A gente repara, né, que as coisas elas demoram um pouquinho para chegar no nosso sul global, a gente chegar no Brasil, chegar nos países que estão em desenvolvimento. Tem muitas coisas que acontecem, então, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eles levam tempo até chegar lá, mas eles chegam, né? Isso é uma coisa que eu tô vendo agora, né? Aqui, eu tô na Europa, né, fazendo meu mestrado, e né, saiu uma diretiva nova, ou seja, um um documento governamental, que ele exige que, então, algumas empresas aí, então, grandes empresas, empresas de grande porte, elas comecem a publicar relatos não financeiros, ou seja, documentos do que elas estão fazendo em relação a ESG, né? Então, ali em relação ao ambiente, à sociedade e ao, né, ao government ali que ela está inclusa, então, o governo ali que ela está inclusa. Qual que é o retorno que ela dá para a sociedade? Quanto de carbono ela está reduzindo por ano, né, que ela está produzindo? Ou quais são as ações sociais, né, que ela tem, então, quantos funcionários ali, portadores de deficiência ela tem, ou qual que é a inclusão de mulheres que ela está tendo, né, quais são as ações que elas têm para fazer isso também se tornar realidade, melhorar, de fato, ali os seus indicadores, tá? Isso está se tornando obrigatório agora, essa na Europa. Eu acho uma loucura pensar que só agora que isso está vindo à tona e se tornando obrigatório. Em 2027 vai se tornar obrigatório também para pequenas e médias empresas. E, como eu falei, né, e a Adriana reforçou ali, a Agenda 2030, não vai demorar muito para isso chegar no Brasil, né? Então, a gente ter isso em mente já é uma coisa importante, é estar um passo à frente, tá bom? Então, sempre pensar, ter esse olhar aí mais crítico também no nosso empreendimento, do que eu posso fazer, não só para eu ter a minha empresa, ter o meu retorno, ter o meu ganha-pão, falar assim, mas também para retornar tudo aquilo que eu consegui para a sociedade, para ali, para a comunidade em que eu vivo, tá bem? Isso é muito, muito importante também. Além de crowdfunding para empresas ali do terceiro setor, então a ONGs, né, fundações, a gente tem muitos editais de financiamento. A gente também tem, né, editais privados, mas às vezes acaba que quando a gente traz para essas causas nobres aí de terceiro setor, a gente acaba até tendo mais incentivo a financiamento, tá? E financiamento é outra coisa aí que eu ia falar, que vocês podem utilizar também, participar de editais de financiamento. Não só eles, e aí vou dar uma dica para o Túlio de como acessar essa parcela aqui muito difícil, né, que é os investidores anjos, que participar de editais às vezes, de competições, participar de editais de aceleração, que vai ter Demo Day, que vai conectar vocês com investidores. Então, são formas de você chegar até esses players aqui grandões, sem ter ali, vamos falar assim, que se deslocar para um centro, vamos falar assim, né? Porque às vezes, quando a gente está no interior, a gente está inserido ali numa cidade mais interiorana, a gente não tem acesso a esse tipo de stakeholder, tá? Então, participando de edital de competição ou programas de aceleração, igual vocês participaram aqui pela Wada One, tem muitos programas de aceleração que no final vocês têm um Demo Day que vai conectar, vai ter ali uns investidores anjos participando, tá? E aí consegue dar visibilidade. Tá bem? Legal. Vamos lá, então. Finalizar aqui, então, como se preparar para a captação desses investimentos, né? Desenvolver um pitch e um plano de negócios bem estruturado é muito importante, né? Isso foi algo que até que vocês conseguiram desenvolver e construir ao longo do programa, né? O nosso pitch aí, dentro da nossa jornada. Ter um valuation, né? Saber qual que é o valor de mercado que eu vou ter para minha empresa, né? Quanto que minha empresa vale, né? Ela está de acordo com quanto que eu estou pedindo. Estou pedindo 80 mil, mas a minha empresa vale muito menos que isso, né? Então, assim, não faz sentido. Não ter ideia do valor de mercado da sua empresa e, principalmente, tomar muito cuidado com os processos de investigação, tá? Que eles acabam ocorrendo ali depois que o investidor, ele decide que vai investir na sua empresa. Então, assim, acontece, às vezes, o pessoal colocar assim no pitch, 3 minutos, passar rápido, informações incoerentes, tá? Fontes incoerentes, valores ali de retorno, um ROI. Imagina eu colocar um ROI aqui super excelente, vai ter um retorno muito alto para você em pouco tempo, né? E aquilo ser tudo uma mentira, né? Então, muito cuidado. Tem um processinho que chama due diligence, que as empresas fazem, aí os investidores fazem, depois que eles vão de fato investir no empreendimento, que é para conferir se tudo aquilo está correto. Então, não só o plano financeiro, mas todas as questões financeiras que você desenvolveu e legais, vai passar tanto por um advogado quanto por um contabilista, para ver se aquilo tudo está de acordo, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá bem? Pessoal, então, é isso.
Eu agradeço vocês. A gente está quase chegando aqui no final, né, do horário. Mas eu queria saber se ficou tudo claro, se ficou tudo bem, se era isso mesmo que vocês estavam esperando. Eu gostei, né? Ai, tô tentando abrir o vídeo aqui, não consigo. É, achei bem interessante. E para mim foi bem cravado, que eu tenho paciente agora às 10h30, então eu estou saindo, né? Mas eu gostei, viu, Ana? Clareou algumas coisas. Claro que é o que a gente comentou, que você falou, né? Surgem aí algumas dúvidas, mas são dúvidas porque é algo novo que a gente está vendo, então motiva, né? Provoca para a gente buscar mais informações, né? Então acho que isso foi legal e eu gostei. Muito obrigada. Nada, Também, perfeito. Ana, obrigado aí. Você só volta no seu LinkedIn fazendo um favor para eu poder te adicionar Claro. aqui. Vou mandar aqui para vocês no chat também o link, tá bem? Tá bom. Aí a gente consegue Obrigado se mesmo. conectar. Obrigada, Nada, de nada, Aninha. Arthur. Nada, Obrigado. Adriana. Obrigada, Luísa, também. Obrigada. Obrigada, Valéria. Então é isso aí, pessoal. Boa sorte e vamos nos falando aí, tá bom? Tá bom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.